Já dizia o ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato. Mas e quem não tem nem gato? Essa é a situação do Brasil, por enquanto. Então nós não estamos entendendo o que está acontecendo no período nacional e internacional. Estamos mal vistos internacionalmente, mas vamos começar desta forma. Onde está o gato do Brasil para caçar? Vamos começar nosso caos semanal desta forma: Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Intel, percebam todas as empresas que eu falei o nome aqui, e tem mais, e outros. 2 pontos. Conselho com 81 gigantes da tecnologia enviam carta a Trump contra STF e governo Lula. Primeira notícia de hoje, da nossa semana. De fato, foi um caos. E a gente vai comentar cada uma delas. Então, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com todos os conhecidos de vocês e curtam o vídeo. E vamos acompanhar agora. Empresas ligadas ao setor de tecnologia apresentaram ao governo Trump um dossiê com críticas às medidas adotadas no Brasil sob a gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à regulação da internet, a inteligência artificial e tributação de plataformas digitais. Como que pode, né, a democracia mais importante do mundo estar fazendo um dossiê para o presidente mais poderoso do mundo a respeito do presidente mais anão diplomático da América Latina? Aqui continua a notícia. O documento foi elaborado pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, Haiti, que reúne 81 companhias, incluindo gigantes como... Agora eu vou repetir algumas das empresas que a gente já falou aqui o nome: Accenture, Adobe, AMD, Akamai, Amazon, Apple, Autodesk, Canon, Cisco, Dell, Dropbox, eBay, Equinix, Ericsson, Fujitsu, Google, HP, IBM, Intel, Lenovo, Mastercard, Meta, Microsoft, Oracle, Qualcomm, Salesforce, Samsung, SAP, Visa e outras importantes companhias globais. Eu acho que a quantidade de zoom que eu poderia ter ido na minha cara depois de ter falado tantas empresas não vai comportar no editor de vídeo. Porque como pode 80 empresas que são, sem subsídio, privadas, mandarem uma carta para o presidente dos Estados Unidos falando sobre a situação do país? O que isso significa? O que elas querem dizer? Que o governo Lula, de fato, ele está totalmente correto em tudo que ele está fazendo, incluindo a nossa Suprema Corte, e 80 empresas não sabem o que estão fazendo. 80 empresas estão preocupadas com a situação da liberdade de expressão e democrática no nosso país, e o nosso presidente não. É isso? É mais uma vergonha internacional que a gente tem que passar. Ou eu tô doido? Aqui, continua. O texto enviado ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos insere-se no processo de investigação sobre as práticas comerciais brasileiras conduzido pela gestão Trump. As críticas miram decisões recentes do Supremo, normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e declarações do presidente Lula sobre a intenção de taxar as Big Techs. Um dos principais pontos de atrito é a mudança de entendimento em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em junho, o STF decidiu que plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros caso não atendam às solicitações de remoção, mesmo que feitas fora da esfera judicial. Para a ITI, a decisão elimina o porto seguro que protegia as empresas de ações judiciais sem ordem formal, aumentando custos e incentivando remoções preventivas de conteúdo. Vamos comentar sobre o seguinte: quando nós estamos falando de mídias sociais e que a mídia social é um grande outdoor, ou pelo menos é um grande espaço de debate, de contestação, de comentários, essas empresas estavam respaldadas na lei, dizendo que o que estava sendo comentado dentro dessas redes não era necessariamente endossado por elas. Agora, a justiça brasileira subverteu esse entendimento, dizendo que não, na realidade o que está sendo publicado aqui é exatamente o que o senhor Zuckerberg quer que seja falado. Portanto, se ele não falar com frases comunas, de extrema não sei das quantas, ele está querendo endossar essa fala. Logo, ele precisa ser responsável por isso. Sabe que argumento mais ridículo? Parece argumento de criança de 9 anos e eu acho que ela sabe fazer melhor do que isso. Então, eles estavam tirando a responsabilidade do usuário e com crimes cometidos na internet que poderiam ser resolvidos nos tribunais da forma judicial, que deveria ser a forma correta, na realidade agora tem que passar pela própria Meta, Microsoft, Twitter, Google e todos as outras redes sociais. Por quê? Porque sim, a justiça brasileira quis, assim, não, agora a gente vai tirar a responsabilidade da justiça e das próprias pessoas e vai colocar nas Big Techs. Por quê? Porque Big Tech mal, capitalismo mal, malvadão, gosto de acabar com a liberdade dos outros. Brasil, país de todos.
Agora, saindo do assunto de Big Tech e considerando também que agora Big Tech tem que ter um pezinho mais atrás em relação às condições de publicação dos seus próprios usuários e não eles mesmos, né? Eles não têm responsabilidade, né? Não têm liberdade com responsabilidade, não conseguem viver mais. Agora nós temos o seguinte, ó. Segunda notícia. Brasil lidera a América Latina em população sob domínio de facções. 26% vivem nessas áreas. O Brasil concentra o maior número de pessoas vivendo sob regras impostas por facções criminosas na América Latina. É o que aponta o estudo Governança Criminal na América Latina, Prevalência e Correlatos, publicado pela Cambridge University, com base em dados da pesquisa Latinobarômetro de 2020. Segundo a análise, entre 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, o equivalente a cerca de 26% da população, estão submetidos à chamada governança criminal, quando organizações assumem o controle de comunidades e impõem regras que afetam desde a rotina social até processos eleitorais. Na comparação regional, a média é de 14% da população vivendo sob domínio de facções. Depois do Brasil, aparecem Costa Rica, com 13%, Honduras, 11%, Equador, 11%, Colômbia, 9%, El Salvador, 9%, Panamá, com 9%, e México, também com 9%. Os pesquisadores destacaram que a governança criminal pode reduzir índices de homicídios em alguns contextos, mas também gerar explosões de violência. Pô, quem diria? Eu não fazia a mínima ideia que isso poderia acontecer. Quem diria? Em São Paulo, a queda nas mortes violentas nos anos 2000 foi associada ao fortalecimento do primeiro comando da capital, popularmente conhecido como PCC. O estudo também rebate a ideia de que facções só prosperam em áreas de ausência do Estado. As facções surgiram no Rio e em São Paulo, regiões de forte presença estatal. A facção mais poderosa, o PCC, nasceu no estado mais rico do país, aponta a pesquisa. Os autores sustentam que os números podem e subestimam a realidade, já que pesquisadores enfrentam dificuldades para acessar áreas dominadas por facções. Além disso, a metodologia considera apenas atividades centrais de governança criminal. Nada obstante, o levantamento indica que o Brasil se firmou como o epicentro da atuação das facções na América Latina, com influência direta sobre a vida de dezenas de milhões de cidadãos. Agora me responde o seguinte: onde o Brasil é soberano? Nós temos 2 estados no nosso país. Um é o brasileiro, o outro é o criminal. Cadê a soberania? Você fica rotando a soberania pra fora do país, contra a maior democracia do mundo e contra diversos outros países, que não compactuam com as ideologias assassinas que o nosso presidente tem. Mas dentro do país, tem outra gente controlando o nosso ir e vir? Cadê a soberania aí, Brasil? Cadê a soberania que tanto vocês estão falando? E que no perfil do governo tá saindo memezinho de cachorro caramelo. O que o Brasil tem ganhando com meme de cachorro caramelo? Mas enfim, né? A gente não tinha nenhuma ideia de que viver sob comandos criminosos nos deixariam com insegurança, né? E com violência exacerbada. Eu não fazia a mínima ideia de que isso poderia ter alguma influência na minha vida, na nossa vida. Eu não tinha ideia disso, poxa. Você veja como a gente precisou de um estudo não feito por qualquer porcaria, universidade de esquina. Foi feito pela Cambridge University. Vocês querem mais humilhação do que essa? Eu não consigo encontrar. Me desculpa, eu não consigo encontrar. Talvez pelo fato do nosso presidente ser analfabeto. Você pode contabilizar isso também. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora, dizer que pessoas analfabetas não conseguem muita coisa. Mas presidir um país e 1/4 dele está sob domínio de facções, eu acho que eu vou parar de falar desse assunto. Agora vamos comentar uma coisa que eu não achava que seria possível dentro do país, muito embora eu já soubesse que o Brasil pode me surpreender a cada dia, e de fato foi a cada dia. Que é o seguinte: Bolsonaro pode ser submetido à vigilância policial 24 horas dentro de casa, mesmo com esposa e filha menor. Eu não lembro da pouca idade que eu tenho, das poucas 2 décadas que eu tenho, de ver alguém sendo vigilância policial 24 horas dentro de casa. Principalmente um preso político. Geralmente a gente chama isso de prisão já, né? Que tá sendo supervisionado toda hora. Só que isso na cadeia, não em casa. Vocês já leram aquele livro chamado 1984? Eu até tenho ele aqui. Inclusive, ele está aqui nesse box muito bonito da Novo Século. Muito bonito. Deixa eu mostrar o box pra vocês aqui. 1984. Vocês estão vendo isso daqui, esse olhinho? Vocês estão vendo esse olhinho? Isso daqui é o
olho do nosso Big Brother. Isso, Big Brother. Aquele do programa de TV. Aquele que tudo vê. Então, esse é o Estado, sabe? O Estado, aquele que controla tudo, Leviatã, grande monstro que quer comer toda a sua liberdade, precisa que você deixe uma parte da sua vida sendo controlada por ele. Então, ele tem fome. Quando ele tem fome, ele faz esse tipo de coisa aqui, ó. Ele deixa alguém 24 horas sendo observado. Entendeu? Por que a gente não pode deixar com que ele cresça muito? Ele vai ter fome pra sempre. O fato de ele ter fome pra sempre significa que ele precisa ser controlado. Você precisa deixá-lo com fome pra todo sempre, a ponto de você quebrá-lo e dividi-lo em partes menores ainda, para que você viva nas suas províncias, estados, cidades, bairros, condados, e ele seja o mais ineficiente possível na hora de estragar a sua vida. E isso, pelo visto, não está acontecendo com a sociedade brasileira há pelo menos 10 anos. Na verdade, gente, desde a redemocratização, não é como se a gente estivesse vivendo uma democracia plena. Já falei aqui, eu acredito que a nossa Constituição é uma cópia mal feita da americana, porque os americanos, pelo menos, sabem a própria Constituição. E no Brasil, normalmente, a quinta. Se eu perguntar pra vocês qual é a quinta, vocês vão me dizer aqui e ali. O americano sabe das 12 que ele tem. A gente tem 260 artigos. Como que a gente vai saber de tudo isso? E por que precisa de muitas emendas parlamentares para colocar mais? O que você precisa colocar na Constituição? O que mais você quer colocar na sua Constituição? Que você não está amparado. Ah, é? Tudo, né? A nossa Suprema Corte, que deveria guardá-la, não consegue fazer isso. Precisa de mais. Vamos comentar agora sobre Bolsonaro estar sob vigilância. A Polícia Federal encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, de novo esse nome aqui, um ofício na qual defende que apenas a presença de agentes dentro da residência de Jair Bolsonaro, vulgo Bonoro, seria capaz de assegurar o cumprimento integral da prisão domiciliar. Eu não entendo qual é o tipo de justificativa que isso precise de uma vigilância. Eu acredito que nem o ChatGPT tem capacidade para dar uma justificativa para isso, dizendo que a pessoa precisa de agentes da PF para enfim. O documento foi enviado na noite desta terça-feira, dia 26, poucas horas após Moraes determinar que a Polícia Penal do Distrito Federal assumisse o monitoramento integral do ex-presidente. Segundo o ex-diretor-geral da PF, André Augusto Passos Rodrigues, a vigilância extrema não garante a efetividade da medida. Olha, que engraçado. Bom, então a PF tá dizendo que não tem como você garantir que o monitoramento vai ser integral de uma pessoa? Poxa, que engraçado. Uma corporação está admitindo que não consegue fazer isto. Em contrapartida, o que a própria corporação está falando? Uma maneira de garantir a efetividade da medida seria a imperiosa determinação para uma equipe de policiais, no plural, permanecer 24 horas no interior da residência. A corporação argumenta que, embora a tornozeleira eletrônica transmita dados em tempo real, há risco de falhas na conexão. Nesses casos, as violações somente seriam informadas aos operadores do sistema após o retorno do sinal, o que permitiria tempo hábil para que o custodiado prendesse uma fuga, o idoso fugindo. Dessa forma, o monitoramento eletrônico, mesmo com equipes de prontidão em tempo integral, não constitui medida impeditiva à fuga do custodiado, caso ele tenha essa intenção. Deixa eu falar um negócio pra vocês, eu acho que nem traficante tem esse tipo de tratamento. Então a gente tem pessoas que estudam a vida toda pra entrar na PF, eles vão fazer de tudo pra pegar traficante, pegar aviãozinho, pegar tudo, e ele vai estudar e vai ficar na casa do Bolsonaro vendo Netflix com ele, porque a PF diz que precisa disso pro cara não fugir de um condomínio fechado onde ele tem que avisar pra portaria que ele vai sair. Vocês têm alguma dúvida do que a gente tá vivendo no país? Gente, a gente teve Mensalão, Petrolão, Odebrecht, Celso Daniel, escândalo de BNDES, cara, Triplex, Andrade Gutierrez, Instituto Lula, Sítio de Atibaia. Eu não vou continuar falando porque eu não quero ficar entrando numa saia justa. Mas, na moral, não tem como inventar uma história melhor. E depois dessa notícia, eu acho que a gente tem que pedir música pro Fantástico. Porque eu acho que nem a esposa do Bolsonaro é tão louca por ele quanto Alexandre de Moraes. Agora vamos falar de uma coisa que eu não acreditava que eu ia conseguir ver essa semana, mas eu vi, que é o seguinte, próxima notícia. PCC controla 40 fundos de investimento com patrimônio acima de 30 bilhões de reais. A Receita Federal informou nesta quarta-feira, dia 27, que identificou ao menos 40 fundos de investimentos entre multimercados e imobiliários controlados pelo PCC, com um patrimônio estimado em 30 bilhões de reais. Segundo os auditores, os fundos eram fechados, geralmente com apenas um cotista, o que permitia criar camadas de ocultação de recursos. Você sabe do poder que uma pessoa precisa ter para ter um fundo exclusivo dela? Exatamente.
Ela precisa ser extremamente rica para que ela consiga ter outros amigos ricos, e esses amigos muito ricos criam um fundo de investimento que só eles controlam. Se não for isso, é o Estado. Se não for o Estado, é alguém que está no Estado. Estou jogando a bomba aí, a informação fica com vocês. De acordo com a investigação, o esquema financiou a compra de um terminal portuário, 4 usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para o transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis em diferentes regiões do país. Entre os bens identificados estão 6 fazendas no interior paulista, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma residência em Trancoso, na Bahia, adquirida por 13 milhões de reais. Uma das principais fintechs envolvidas funcionava como banco paralelo da facção, movimentando sozinha 46 bilhões em operações não rastreáveis no período analisado. Nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Entre as companhias citadas como parte da rede de lavagem de dinheiro estão Grupo Aster, Copap, dono de usinas, distribuidoras e rede de postos, a BK Bank, fintech usada para movimentar valores por meio de contas não rastreadas, a Reage, fundo de investimentos envolvido em aquisições e blindagem patrimonial. Então você que tinha conta na BK Bank, tira o seu dinheiro de lá, é melhor você colocar no Bank, né? Não é porque tem Bank no nome que também você tem que colocar. A mesma coisa com aquele banco, o suposto banco fintech do Carlinhos Maia, né? Deu treta também, as pessoas não conseguiam nem tirar o dinheiro de lá. Agora que vocês estão sabendo que BK Bank está com pouca coisa, assim, pouca vizinhança, recomendo que vocês decidam por deixar o dinheiro ou retirá-lo. Fica a critério de vocês. Segundo a Receita, as estruturas também financiaram importadoras responsáveis por adquirir no exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel, que eram vendidos em mais de 1.000 postos de combustíveis distribuídos em 10 estados. Acompanhe os estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. Os auditores explicam que os postos funcionavam como pontos de entrada do dinheiro em espécie ou de transações via maquininhas de cartão que eram repassadas à organização criminosa por meio de contas bancárias vinculadas. Entre 2020 e 2024, os investigados importaram mais de 10 bilhões de reais em combustíveis e 52 bilhões por meio da rede de postos. O recolhimento de tributos, porém, foi considerado incompatível com o volume das atividades. Então, sabe aquilo que o Bukele falou? Sobre como facções criminosas conseguem tanto num país? E a resposta única que ele deu foi: o crime organizado só consegue ser organizado porque as pessoas do crime estão dentro do governo? Mas eu não estou, de novo, sendo um teorista da conspiração. Mas vamos combinar que essas pessoas são mais organizadas que o próprio governo, sabe? Parece que você precisa de mais organização para ser contra o próprio Estado, mas ainda assim sendo um Estado paralelo. Mas uma pergunta que eu faço é: a PF agora vai vigiar 24 horas o PCC? Eles vão conseguir fazer isso? Ou é uma pergunta besta? Melhor não perguntar, né? Então, próxima notícia, não tem mais o que comentar não. Karina Milei. Quem é Karina Milei? A irmã de presidente da Argentina que estava suspeita no envolvimento de escândalo de corrupção. Essa é uma notícia muito engraçada porque eu estava vendo todos os casos que culminaram nisso daqui e eu já vou mostrar pra vocês por que ela é engraçada. A secretária-geral da presidência é acusada de receber parte de valores desviados de contratos públicos. O governo fala em perseguição política. A secretária-geral da presidência da Argentina, irmã mais nova de Javier Milei, é considerada uma das figuras mais influentes do governo argentino. Agora, no entanto, o seu nome tem sido abordado por outro motivo. Ela está no centro de um escândalo de corrupção que envolve um suposto esquema de propinas na compra de medicamentos para a rede pública de saúde. As acusações vieram à tona após a divulgação de áudios atribuídos a Diego Spanuolo, o ex-chefe da Agência Nacional para Deficiência, um antigo aliado de Milei. Veja aí, antigo aliado de Milei. Eu não quero ser advogado do diabo. Eu não defendo político, até porque eu acredito que você, como ser humano normal, não deve defender político. Se você pensa com todos os seus neurônios, defender político é esquisito, é estranho. Você não precisa defender político, ele não está na sua lista de tarefas, nas suas obrigações. Mas é muito estranho um ex-aliado de um presidente começar a soltar coisinhas depois que você não é mais aliado, sabe? Gente, isso é coisa de ex-namorado, isso fala, eles falam. Eles ficam falando por aí, não, ela era louca, ele era louco. Ele fazia isso, era tóxico o meu relacionamento. Mas eu não vou comentar mais nada disso, porque eu não tô defendendo político. Eu estou colocando pra vocês, dando um clareamento, né? Mostrando como são as coisas do mundo. Acredite se quiser. Nos registros vazados, Spanuolo afirma ter provas do envolvimento de Karina e de Eduardo Lully Menem.
outro assessor próximo ao presidente. Segundo ele, até 8% do faturamento de indústrias farmacêuticas eram desviados para garantir contratos com o governo. O escândalo envolvendo a irmã do presidente estoura em um movimento sensível para o governo, né, lá na Argentina. Há 2 semanas das eleições provinciais em Buenos Aires, e a menos de 2 meses do pleito legislativo nacional. Vocês lembram que eu falei que ia ser engraçado essa notícia? Não engraçado em termos cômicos, né? Mas faltando 2 semanas para eleições de províncias. Vocês sabem o que é província? É o nosso equivalente a estado em alguns outros países, né? No Canadá e na Argentina, por exemplo, nós temos províncias. Muito embora o Canadá seja gigantesco, ele não chama seus estados de estados, e sim de províncias. Beleza, porque a província é de fato uma coisa gigantesca, né? E em Buenos Aires, muito embora também seja um país relativamente grande, ele também chama de províncias. O Brasil também é gigantesco, mas nós chamamos de estado. Mas veja a importância disso. Você tá elegendo basicamente um governador. Daqui a 2 semanas você tá elegendo um governador. E surge polêmica. Aqui no estado do Amazonas houveram alguns casos de pessoas que chegaram na televisão e falaram que certo candidato era isso, isso e aquilo. Então a gente olhava e tal, falava, nossa, uma suástica na sua barriga, né? Nossa, depredaram patrimônio da pessoa, quebraram comércio dos outros, enfim, coisas que aconteceram aqui, que a gente olha e fala, tá fedendo isso aqui, tá cheirando mal. Então é um pouco esquisito, há 2 semanas de uma eleição, isso tá acontecendo com o governo da Argentina. O governo que, eu de novo não estou defendendo, mas que tirou o país de uma inflação acumulada de mais de 100% ao ano. Vocês têm noção do que é isso? Isso daqui é o que a gente tinha no regime militar. É onde começou a cultura do brasileiro de receber o salário, correr pro supermercado pra comprar o que ele tinha que comprar antes do próximo dia. Porque mudava o preço, a inflação corroía o seu dinheiro. Você não tinha como comprar produtos pelo mesmo valor. Às vezes mudava até no mesmo dia. Então, os brasileiros, naquela época, precisavam correr pro supermercado pra fazer as compras. Bom, enfim, é isso que a Argentina estava vivendo há pelo menos 4 anos. Na verdade, não há 4 anos, né? Há pelo menos 4 anos, eles estavam vivendo de fato um inferno. Porque as hipotecas imobiliárias estavam loucas. Ainda assim, tá ficando muito difícil de ter aluguéis dentro da Argentina. Mas é justamente isso, um presidente que tirou esse tipo de rombo no governo e reduzia gastos. E está recebendo polêmicas agora, o que é engraçado. Mas, de novo, estou dando notícia, fica aí o questionamento. E para finalizar o nosso caos semanal, e para não ficar muito longo, última notícia. PT deixa mulheres de fora dos principais cargos da direção nacional. O Partido dos Trabalhadores deixou as mulheres de fora dos principais cargos da Executiva Nacional. E uma parte dos militantes da legenda não gostou nada disso e reclamou internamente. Com exceção da recondução de Gleide Andrade como tesoureira, os postos de maior importância ficaram com homens. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o predomínio masculino nas principais funções foi tema de queixas em grupos de WhatsApp de petistas no fim de semana. Militantes apontaram a incoerência entre a defesa do PT pela ampliação da participação feminina na política e a falta de representatividade no Diretório Nacional. De novo, sabe? Eu não esperava isso. Não fazia a mínima ideia de que o partido poderia fazer uma coisa dessas. Mas é o seguinte, né? Além da gente... Agora é o machismo do amor, né? O machismo do amor. Então aí fica a mensagem pra você. Então, acabamos por aqui. A semana de fato foi interessantíssima. E agora fica com vocês as notícias para que debatam, para que sejam felizes, façam o que quiserem com elas. E eu peço de novo, pessoal, para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e acompanhem os próximos capítulos que esse país com certeza vai produzir. Essa é uma novela que a gente não tem como não acompanhar. Vejam aqui embaixo também alguns links úteis e, mais importante, se inscrevam também na SFL, a organização da Students for Liberty. Sigam as instruções aí embaixo e venham fazer parte de uma organização que preza pela liberdade. Eu fico por aqui e até a próxima.